Povo abençoado do Brasil, Pablo Marçal é a maior farsa da história política do Brasil. O que você acha que desde o dia 8 eu estou chamando ele de psicopata? Psicopata. Ele tem um charme para atrair pessoas, ele é um manipulador, ele tem habilidades para esconder emoções verdadeiras. Olha o que ele faz. Tem hora que ele chora, tem hora que ele é veemente, ora ataca Bolsonaro, ora elogia Bolsonaro. Assiste isso daí, gente. Preste atenção ao vídeo. Fala aí pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Queda de Silas Malafaia. Desde o dia 8 de setembro, Silas Malafaia se propôs a postar vídeos, um em seguida do outro, contra Pablo Marçal, falando a respeito das eleições de São Paulo, mas focado em derrubar a reputação desse candidato. Agora, os seus fiéis seguidores, aqueles que são evangélicos e de direita, pessoas que têm um pensamento conservador, se voltaram contra ele. Quase que de uma forma unânime, essa galera abriu os olhos e está enxergando quem é realmente Silas Malafaia, e isso é impressionante, pois traz para nós inúmeras mensagens que vão fazer com que os nossos olhos se abram ainda mais, e essa é a minha missão aqui. Você está preparado para abrir os seus olhos? Então assista esse vídeo até o final, pois ele pode ser impactante. O meu último vídeo do Malafaia ele conseguiu derrubar por conta de um áudio que eu coloquei ali, onde Pablo Marçal vazou o áudio. Meu vídeo caiu, tô mostrando até uma imagem aí, mas esse daqui eu vou tomar cuidado para que ele não caia. Silas Malafaia. Silas Malafaia começou o mês determinado, apoiando o próprio Bolsonaro, falando que tem pensamentos conservadores de direita, mas decidiu atacar um candidato que também se diz conservador de direita e que chamou a atenção não só de São Paulo, mas do Brasil inteiro ao longo desses últimos meses. Silas Malafaia, desde o início de setembro, se dedicou a atacar Pablo Marçal. Povo abençoado do Brasil. Desde o dia 8 de setembro, que eu venho denunciando as farsas e mentiras desse mau caráter de Pablo Marçal. Antes de entrarmos a fundo nesse assunto, eu quero que você se lembre quem era Silas Malafaia, para que você possa refrescar a sua memória. No ano de 2019, mais ou menos, eu fiz um vídeo no outro canal Dispatch, aquele canal que quando chegou a 1 milhão de seguidores, eles derrubaram. Esse vídeo mostrava que uma loja maçônica oficial lá do Rio Grande do Norte havia feito uma publicação relatando os 110 maçons ilustres no Brasil. O nome de Silas Malafaia e também do próprio Edir Macedo estavam lá. Para que você entenda onde eu quero chegar, é importante lembrar que você não pode ser cristão e maçom. Se você estudar sobre a maçonaria e os princípios que regem essa sociedade discreta, você verá que eles negam a Cristo, eles idolatram Salomão, outras entidades que podem ser consideradas espirituais, mas eles negam o Messias. E isso está escrito nas próprias escrituras. Os construtores, aqueles que partiram dos construtores do primeiro templo de pedra, que foi Salomão, eles negaram a pedra angular, que é Cristo. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. O próprio Messias, ele teve embates e mais embates com os construtores, a própria maçonaria, que já existia naquela época e dominavam, como sempre, a religião, o sistema religioso e também o sistema político. Hoje é a mesma coisa. Essa imagem que você está vendo é de um livro feito por Albert Pike, maçom de grau 33, que diz que a religião e a política deve ser usada por essa sociedade para controlar as massas. Malafaia é o principal representante disso hoje, controlando um gado, podemos falar entre aspas, político e também religioso, extorquindo as ovelhas e fazendo deles massa de manobra. E não sou eu que digo isso, são os princípios desses caras. Silas Malafaia, com seu nome na lista dos 110 maçons ilustres, conseguiu bloquear meus vídeos e ele mexe seus pauzinhos para sempre estar ali abafando essa história. Agora, ele teve algo que não esperava. Atacando Pablo Marçal, o público começou a olhar para ele de uma forma diferente. É importante lembrarmos que o canal de Silas Malafaia é voltado para esse público. Esse público é o público-alvo dele. Mas olha o que aconteceu nesse exato momento. Eu já falei em outros vídeos que um dos planos
era dividir a direita, tendo em vista que Lula e a galera que segue os princípios de esquerda não estão mais em alta, eles perderam a popularidade. Nós vimos no 7 de setembro o próprio desfile militar onde Lula participou completamente vazio. Onde estão aquela multidão de eleitores os quais elegeram ele? Ele perdeu popularidade de uma forma gigantesca. Agora, o público que está seguindo pensamentos conservador, e é a maioria no Brasil, está sendo dividido, porque a tática do dividir para conquistar é utilizada sempre. Eles precisam de uma população dividida e brigando, e é exatamente isso que estão fazendo. Aí na tela eu tenho o canal principal do YouTube verificado aí de Silas Malafaia, onde nós vemos que ao longo dos últimos dias ele veio mesclando, né? Mesclando aqui, por exemplo, publicações contra o Pablo Marçal e pregações que ele já deixa aí gravado. Então ele vai fazendo os cortes e postando, tá? Apenas para disfarçar, mas manipulador e mentiroso. Aí ele vem aqui, ó, mais uma mentira, a farsa de Pablo Marçal, provado, Pablo Marçal é um psicopata. Olha como ele... Olha, isso é palavreado de um representante do Criador, de um servo de Deus, podemos dizer assim, do Messias. O cara tá dizendo que o outro é um psicopata e um canalha aqui. Aonde está o amor? As pessoas começam a enxergar, por mais que Pablo Marçal possa ser, e eu já fiz vídeos aqui falando sobre o Pablo Marçal, aquela última foto que ele postou, muito estranha também, com a mão no olho, fazendo um símbolo maçônico, né, utilizando mensagens subliminares de numerologia, mas em momento algum você viu eu chamando ele de um canalha, um psicopata, ou desrespeitando a pessoa dele. Pelo contrário, eu falei, cara, você poderia, eu comentei isso lá no Instagram, dizendo assim, você poderia explicar isso para os seus seguidores. Mas não, esse cara aqui, ele se propôs a atacar veementemente Pablo Marçal. E a gente entra nos vídeos dele, vamos ver aqui, ó. Ele tem ali o seu público voltado completamente contra ele. Olha os comentários. Por que você não ataca o Boulos ou o Nunes? Por que não ataca o próprio Datena? Que são pessoas que vão contra os pensamentos conservadores e evangélicos que ele segue. Não digo nem tanto evangélicos, mas mais conservadores, são pessoas de esquerda. Por que ele não faz isso? Ele se focou em dividir a direita. Você consegue enxergar como tudo vai sendo revelado? Tá? E aí, eles começam, de uma forma unânime, podemos dizer assim, a ir contra o próprio Silas Malafaia. Isso aqui é a queda de um líder religioso que pode ser, nesse momento, o maior líder religioso do Brasil, tá? Chega dessa ladainha, aqui o povo já escolheu o Marçal, por aí vai. Nunes comunista, não? Se Marçal é uma dúvida, já Nunes é uma certeza. Por quê? O próprio Bolsonaro está apoiando Nunes, consequentemente, Malafaia também. E eu fico, deixo claro, não vou deixar ninguém com dúvida. Se eu fosse eleitor de São Paulo capital, votaria na reeleição do Ricardo Nunes. Mas, Nunes, ele é um maçom assumido. Essas imagens que você está vendo é do próprio Nunes, dentro da maçonaria, comemorando com os maçons. Olha esse vídeo aí. Muito bem, ainda na comemoração dos 100 anos do Grande Oriente de São Paulo, hoje o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo, seja bem-vindo conosco. É sempre uma alegria, porque comemorar 100 anos não é toda hora, né? Eu vou em breve fazer um vídeo apenas sobre Ricardo Nunes. Eu acho que isso é muito importante, principalmente antes das eleições. Eu já fiz sobre o Marçal, já fiz um vídeo curto sobre o próprio Boulos, eu não preciso nem explicar mais sobre isso, mas sobre o Nunes é interessante, porque estamos falando de uma das cidades mais importantes do Brasil, e isso é um tema que está em alta. Mas como é que pode um líder religioso apoiar isso? Você vê aonde as raízes de tudo isso querem chegar? É por isso que o Messias disse que viveríamos uma grande apostasia. E essa apostasia faz com que, e eu posso afirmar para você, mais de 95% das pessoas no mundo hoje não conheçam o verdadeiro evangelho, não conheçam o Criador de verdade. Por quê? Seguem cegamente esses líderes religiosos, não enxergando a palavra de Cristo. Ele mesmo disse, naquela época, as pessoas não se contaminem com o fermento dos fariseus, porque eles colocam esse fermento e levedam toda a massa. Hoje, esse fermento ainda é colocado pelos líderes religiosos em cima da palavra. Eles contaminam, eles mentem, eles enganam, eles fazem com que as pessoas não enxerguem verdadeiramente o que é a sã doutrina do Messias. Eu tenho um outro canal, o qual eu estou preparando conteúdos impressionantes, de forma gratuita. Eu vou deixar um link aqui para que você
possa entrar lá, porque iremos estudar o Evangelho de verdade, sem a contaminação do sistema, de forma completamente gratuita. E, para finalizar esse vídeo, eu quero que você se lembre, Cristo, lutando ainda contra os próprios maçons, os adoradores de Bafomé, do bode, deixou muito claro que naquele grande dia, e isso serve como mensagem para o próprio Malafaia, que tanto tenta derrubar os vídeos desse canal, que tanto tenta enganar as pessoas seguindo as doutrinas maçônicas. Naquele grande dia, o Criador ele vai separar os bodes das ovelhas. Colocará os bodes à sua esquerda e as ovelhas à sua direita. E esses caras não terão como escapar. Eles podem bloquear, fazer o que quiser, mas do dia do juízo, eles não vão escapar. Então, abra os seus olhos e cuidado com essas doutrinas.